E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Aqui que tá falando é o Juca e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o que eu acho de fazer faculdade, cara. Se você é novo e não conhece o canal, saiba que o intuito desse canal é ter uma conversa 100% real com você, sem nenhum tipo de corte, sem nenhum tipo de edição. Essa conversa tem que ser a mais real possível, sem nenhum tipo de interferência. Então eu tento editar o mínimo possível o meu áudio ou tento não editar nada, certo? E nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o que eu acho a respeito das faculdades, de fazer faculdade, e falar um pouco sobre o que eu acho da situação atual da nossa geração, da geração Z, né? Que finalmente a gente está no mercado de trabalho, então a gente está fudido, né? Porque a geração Z nunca, na verdade, nunca teve uma geração que não queria trabalhar como tem hoje. E eu sou um deles e eu não tiro a razão de ninguém. Bom, basicamente eu vou começar respondendo uma pergunta para não encher o saco de ninguém, porque eu amo fazer vídeos longos, mas eu vou falar direto. Fazer faculdade hoje é 8 ou 80. Eu, por exemplo, faço faculdade de Relações Internacionais. É um curso onde eu sei que dependendo de onde eu morar, eu vou ter extrema dificuldade em encontrar um emprego. Até porque o curso de Relações Internacionais é o curso com a maior quantidade de pessoas formadas trabalhando fora da sua área de atuação. Isso porque o curso não tem, não tem, como eu posso dizer, uma base salarial, um teto, não é uma profissão que já é... Por exemplo, tem o advogado. O advogado, após fazer a OAB, ele pode exercer a sua capacidade de advogado. Tem o engenheiro civil, que após se formar, ele é um engenheiro civil. Tem o odontólogo, que após se formar, ele se torna dentista. Só que o internacionalista, ele pode se formar e pode atuar em diversas áreas do mercado, seja financeira, seja logística, seja de mercado financeiro de multinacionais, portos. Tem uma ampla oportunidade de emprego. É um curso bem amplo. Mas, como eu falei no início, é um curso que, dependendo de onde eu estiver, eu sei que eu vou estar ferrado. Vou ter pouca oportunidade de trabalho, pouca oportunidade de crescimento e posso até ficar desempregado e atuando em outra área nada a ver com a minha. Mas por quê? Eu acho que fazer faculdade hoje não é o fim dos tempos. Toda a minha família, todos que são formados na minha família, minha mãe, meus tios, todos são muito bem de vida. Eles não são milionários, não são estupidamente ricos, mas eles têm casa, carro e são bem estabilizados, tá? Casa, carro e são estabilizados. Esses daqui são os meus tios, no caso, e minha mãe, que tem faculdade. Minha mãe é formada em ADM, eu tenho um tio que é formado em letras, meu avô é formado em matemática e eles são bem prósperos na vida dele. Não são milionários, claro, porque eu vou te falar uma coisa, a faculdade ela não vai tornar ninguém milionário. Eu acho que esse é um pensamento errôneo. A gente vai para o mercado de trabalho não com o intuito de ficar milionário com a faculdade, até porque eu acho isso impossível. Mesmo imaginando um cargo mais alto possível, que seria um diretor, ele iria ganhar algo em torno de 100 mil mensais, né? Então, sendo um diretor tipo de uma multinacional muito grande, sendo representante CEO, que é um cargo muito grande. Mas nesse caso, eu acredito que a faculdade não vai deixar ninguém milionário. Então, se você acha que você vai ficar milionário por fazer faculdade, eu não quero acabar com seus sonhos, mas eu vou dizer que vai ser uma tarefa quase que impossível, você se formar e ficar milionário. Outra coisa é saber a área de atuação que você quer seguir. Muito se fala hoje das engenharias estarem escassas no Brasil, que você passa 5, 4, 6 anos na faculdade de engenharia para se tornar um Uber. E cara, a faculdade de engenharia outrora, eu acredito que uns 10, 15 anos atrás, era uma faculdade muito bem vista, porque era uma faculdade com alto índice de empregabilidade, com um salário muito bom, mas que hoje em dia é visto como um Uber. Isso se dá pela quantidade massiva de engenheiros no mercado. Esse é um problema grave do Brasil. O Brasil, ele forma muitas e muitas pessoas, porém, ele não consegue inserir essas pessoas que são formadas no mercado. Isso se dá por diversos fatores. E um dos fatores que eu considero crucial para isso são as faculdades particulares.
Muita gente se forma em um monte de unisquina qualquer. Não tô menosprezando a faculdade de ninguém, tá? Eu tô falando que a quantidade absurda de faculdades tá meio que inseriu muita gente desqualificada no mercado. Isso acaba dificultando bastante a vida do brasileiro, tá? E até mesmo a do empregador. E é o que eu falo para muita gente. Entre escolher alguém que se formou em uma faculdade privada e alguém que se formou em uma universidade federal, no final vai se pesar aquele que tem mais experiência. E se os dois não tiverem experiência, provavelmente o cara que está vindo da federal vai ter mais oportunidade, porque na federal pelo menos ele teve um estágio obrigatório. Não sei se em toda faculdade particular eles fornecem isso. Mas na hora de um concurso público, cara, pouco importa quem se formou na pública e pouco importa quem se formou na particular, certo? Então eu acho que é um grande problema do Brasil a gente não conseguir se inserir no mercado. É um problema muito grande, é um problema que realmente tem muita dificuldade por inúmeros e inúmeros fatores. Outra coisa que eu queria falar era a respeito dos empregos. A gente tem muitos empregos hoje no Brasil, porém muitos empregos na famosa escala 6x1 e que pagam pouquíssimos. Hoje eu estava vendo uma pesquisa que a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo, na verdade é o estado de São Paulo, não é a cidade de São Paulo. O estado de São Paulo carece por funcionários de supermercado. Faltam 30 mil vagas a serem preenchidas nos mercados de São Paulo. Por que será que falta isso tudo? Primeiro, o trabalhar em mercado não precisa ser nenhum gênio para saber que é um dos piores trabalhos que tem no Brasil hoje. É um dos trabalhos mais cansativos e exaustivos que tem. Você passa de 8 a 10 horas no trabalho, desconsiderando, claro, ida e vinda. Se você, por exemplo, mora a 2 horas do seu trabalho, você vai ter uma dificuldade absurda de conseguir chegar no seu trabalho. Então você tem que acordar muito cedo. Por exemplo, você tem que estar lá 8 horas, você acorda 6 horas da manhã para sair 6h30 ou 6h15 para conseguir chegar 8 horas lá. Você sai às 6 da tarde e chega em casa só às 9 horas ou 8 horas. E aí você vai ter pouquíssimos tempos para descansar. Você vai ficar extremamente exausto e cansado. E você vai fazer isso 6 vezes na semana. Descansar só uma, onde você vai descansar o dia todo para no outro dia já trabalhar de novo. Ou você vai usar esse dia que você tem para resolver problemas que você não conseguiu resolver durante os 6 dias que você estava trabalhando. Outro fator primordial também que eu acho que é prejudicial são os salários. Se você trabalhar na escala 6x1, mas ganhar um salário digno, seria mais interessante, porque aí pelo menos você estaria ganhando um salário maior, teria um poder de compra maior, poderia conquistar mais coisas e até mesmo, quiçá, sair dessa corrida de ratos. Mas tu ganhar R$ 1.500 para te desgastar fisicamente, mentalmente e, sei lá, não conseguir nem comprar o que você quer, porque se uma pessoa que trabalha ganhando R$ 1.500 mora sozinha, ela tá praticamente sobrevivendo, ela não tá vivendo, ela tá sobrevivendo, ela só paga o aluguel, paga a comida de casa e é isso, porra. Tá vivendo pro trabalho, a pessoa tá morrendo para o trabalho, não é nem vivendo para o trabalho, é morrendo para o trabalho, certo? E no final de tudo, ela nem vai ter aposentadoria, porque se nós da geração Z, vou falar uma coisa para você que não manja muito de pesquisa ou que tá por fora, a gente não vai ter aposentadoria. Não vamos ter aposentadoria, cara. Não vamos ter aposentadoria. Basta ser uma pessoa completamente... eu acho que entender o mínimo de matemática para perceber que não tem como a gente ter uma aposentadoria para os modelos que está hoje. Para o modelo que está hoje. Por quê? Porque daqui para 2050, a relação de aposentado-trabalhador vai estar de 1,5 para 1. Hoje está de 6 para 1. 6 trabalhadores pagam um aposentado, mas em 2050, 1,5 pessoas pagam um aposentado. Ou seja, mais da metade da população que trabalha
vai pagar mais da metade, não. Pouco mais da metade vai pagar a aposentadoria. Ou seja, isso é inviável. Isso é inviável para o Estado. É inviável para um país. E é por isso que nós não vamos conseguir nos aposentar. E o que a faculdade tem a ver com isso? É que não dá garantia. A gente pode ficar 4 anos na faculdade e não conseguir nada. A gente pode ter mestrado, doutorado, pós-doutorado e não conseguir nada. Entendeu? Depende do seu curso, depende de que tipo de profissional você vai ser. Eu concordo com isso. Alguém que faz, por exemplo, eu gosto muito de usar o exemplo da arte cênica. Artes cênicas é um curso muito rico. É um curso muito rico. Forma muito bem a pessoa. Porém, é um curso com uma escassez absurda de trabalho. Imagina alguém que faz artes cênicas no Acre. Se a pessoa não tiver um pensamento bem fora da curva, ou não sei nem dizer o que essa pessoa pode fazer após se formar. Porque boa parte das pessoas que fazem artes cênicas querem ser atores, querem ser profissionais da atuação. E isso é bem difícil, é muito complicado. A gente sabe que dependendo do curso, você vai ter muita dificuldade em encontrar um emprego, considerando até mesmo o Estado. E uma coisa que eu tava percebendo é que eu tava olhando no Instagram, tava passando o feed, e eu vi um post de várias vagas de emprego, onde muitas até pagavam um salário ok. Só que boa parte dessas vagas eram relacionados a serviços manuais. Serviços onde a pessoa precisa colocar força e precisa botar a mão na massa, gastar a sua energia física, né? Como por exemplo, trabalho em obras, motoristas de cargas pesadas, trabalhar como carpinteiro em carpintaria, dentre esses empregos onde a gente precisa colocar mais a mão na massa. Ou seja, a gente está tendo uma mudança no cenário de mercado no Brasil, e não só no Brasil, eu acredito que no mundo. Isso já acontece em países desenvolvidos. Nos Estados Unidos, se tu é imigrante, tu não vai trabalhar dentro do The Office. Tu vai trabalhar na construção, in the building. Você vai trabalhar no Uber, você vai trabalhar no iFood, no McDonald's, porque são serviços mais manuais. O americano vai trabalhar no office e você vai trabalhar nos serviços para os americanos. Entendeu? Nem sempre é assim, eu sei, nem sempre é assim, mas a maior parte, 95% é. Então, é uma mudança no cenário de empregabilidade no mundo, não é nem no Brasil, é no mundo, tá? Isso acontece até em nações desenvolvidas da Europa. E eu percebo que isso acontece aqui no Brasil, principalmente no sul do Brasil, na região sul, Santa Catarina, Paraná. Rio Grande do Sul nem tanto, porque o Rio Grande do Sul está em crise há bastante tempo, né? Eu não sei se eu consegui passar o que eu queria com precisão, porque eu realmente falei de muita coisa a respeito da faculdade. Faculdade vale a pena? Sim. É muito melhor tu ter uma formação em administração, contabilidade, economia, do que não ter formação nenhuma e trabalhar no supermercado, trabalhar no Mateus, Açaí, atacadista, tá? É muito melhor você ter uma formação. Porque quem dirá que daqui a 10 anos o cenário mude completamente? O cenário pode mudar completamente. O cenário pode alterar. A gente pode ter maior demanda de emprego, empregos com melhores salários, a gente não sabe como vai ser o futuro. Então, se você tiver um diploma, pelo menos você vai ter a garantia disso. Além disso, tem um concurso público, onde você pode ser concursado para o que você se formou, né? Como, por exemplo, eu posso fazer concurso para diplomata e ganhar algo em torno de 30 a 25 mil reais, que seria um absurdo, né? Então é isso, cara. Espero que tenham gostado do vídeo. O vídeo ficou um pouco longo. Aconselho você a estar vendo os outros vídeos do canal. Caso você não goste de games, você pode selecionar os conteúdos que não são de games. Caso você goste de games, eu também convido você a estar se inscrevendo e assistindo os vídeos que são de games, beleza? Valeu e falou!